E lá no Mentoria Jurídica, eu tô em outro patamar. Como a faculdade de Direito, ela não ensina o advogado a pensar com cabeça de business, ele não ensina a atender bem o cliente, eu tô pegando na base. O estudante de Direito que está terminando a faculdade, o estudante que ainda está de faculdade, para dando direcionamento, eles não sabem participar, Vitor, de entrevistas de escritório. Eles não sabem o que falar, em entrevistas para a empresa. Eles só querem falar, eu decorei o Código Tributário Nacional. Eu falo, você não fez mais que a sua obrigação. E nem precisava, porque hoje você pega seu celular, na nossa época era o Vadimeco, precisava de 10 quilos no braço, né? Hoje em dia não, a gente pega, tem no celular. Chegava a dar escoliose na coluna de carregar os livros. Na faculdade de Direito, ou você desistiu ou adquiriu uma escoliose. Todos os formandos estão meio tortinhos assim para se formar. E eu pego na base, eu vejo assim, como as faculdades de Direito ensinam a gente a ser... Só ensina que o advogado seja advogado. Não ensina a ser uma pessoa de negócio. Não ensina a diversificar. Vai passar a vida fazendo defesa para aquele tipo de assunto previdenciário, que seja... Você consegue ter um sistema trabalhista e diversificar para as outras áreas, correlacionar uma área com a outra, previdenciário com trabalhista muito correlacionável. Então você consegue fazer pacotes de serviços, você consegue ser um advogado full service, você vai conseguir dar um atendimento. Imagina, você se torna... Eu falo para todo mundo também outra coisa, que todo mundo tem um advogado da família. Todo mundo elege um corretor de família. Ninguém tem um advogado de família. Lá nos Estados Unidos a gente já vê, todo mundo tem um advogado. Qualquer problema, primeiro eles correm para esse advogado. É muito mais caro do que aqui. E ele fala, não, você tem que ir para um especialista e tal. Igual como médico. Quando a gente chega no pronto-socorro com problema, não é para onde? Para um clínico. A gente tem aquela questão de... Ninguém precisa de advogado, ninguém faz a parte preventiva, ninguém faz a parte preventiva do previdenciário. Como eu vou fazer para calcular quando eu me aposentar o preventivo? Fazer um plano de aposentadoria. Aí quando chega com 60 anos, com recursos escassos, aí lembra que... Vai no advogado previdenciário. Vai no advogado previdenciário, que é o quê? Não todos, pessoal. Qualquer advogado, não estou falando de todos. É um bombeiro, apaga incêndio. O advogado padrão, ele apaga incêndio. Comprei uma caneca e ela quebrou. Ele vai numa violação judicial para pegar uma caneca nova, receber o preço da caneca. É um incêndio, ele resolve o problema. O advogado empreendedor, ele é preventivo. Ele fala assim, essa caneca, ela vai quebrar. Aqui. O que fazer para essa caneca não quebrar? Bota um pouquinho mais no meio aqui da mesa. Não pega essa caneca, bota uma caneca de plástico. Eu falo que existem os advogados preventivos e os analgésicos. Você escolhe o que você quer ser. Então, essa questão de pensar antes é que você consegue trazer o seu cliente para perto. E outra coisa, o preventivo, colocar a caneca no meio da mesa, ele é mais barato para o seu cliente do que a caneca quebrou. O que vamos fazer? Pensar agora o que vamos fazer. Isso, obviamente, que é um exemplo esdrúxulo, simples, mas para você entender toda essa questão. E eu falo assim, Vitor, advogado tem mania de... O cliente, às vezes, tem mania de procurar qualquer advogado. Eu falo assim, gente, um bom ortopedista nunca vai fazer uma cirurgia no seu cérebro boa. Esse ponto eu acho que é de crucial importância que você tocou. Porque eu sempre falo assim, não adianta você operar da cabeça com o cirurgião geral. Vá naquela pessoa mais especialista. Vá naquela pessoa mais competente para resolver o seu problema. Existem advogados de diversas ordens, mas existe aquele advogado de família especializado em divórcio. Existe aquele advogado de família especializado em inventário. Existe advogado civil especializado em trânsito. Então, quanto mais aquele assunto for habitual, quanto mais íntimo o advogado for daquele assunto, mais ele vai ser competente para resolver o problema. Acontece que as pessoas vão no advogado que elas conhecem, né, e querem que ele resolva qualquer tipo de problema. Eu falo assim, gente, se você chegar numa emergência, você quebrou o seu pé, você tem 3 opções. Você tem um clínico geral, você tem um neurologista ou você tem um ortopedista. Você pode escolher qual que você vai. Óbvio que você vai no ortopedista. Ele estudou a faculdade de Direito, vai fazer tudo que os outros fazem, mas ele se especializou naquilo. Então, as pessoas têm que aprender a procurarem os profissionais especialistas. Da mesma forma que procuram médicos especialistas, advogados especialistas. Mas fulano tá meu amigo.
Ok, vai cobrar menos, não vai cobrar? Ótimo. Mas a sua probabilidade de êxito, de trâmites... É muito maior. É muito maior que um especialista. Então, assim, eu falo, gente, não poupe com isso, não poupe em relação a isso. Que o seu êxito final, ele não sabe os trâmites, não sabe os momentos. Às vezes os prazos são um pouquinho... Hoje eles estão mais uniformes do que na nossa época, porque cada um tem um prazo diferente. Mas... especialidade. Eu vou dar um exemplo para você que é bastante habitual aqui no escritório, que é uma das especialidades do escritório, que é a parte de rádio e televisão. Tem advogados que vai fazer um processo de jornalista e utiliza a lei do radialista, que é uma lei totalmente diversa, né? Ou vice-versa, vai fazer um processo de jornalista, usa a lei do radialista. E o pior, tem advogado que vai fazer um processo de radialista e usa CLT. Não né? Então, tipo assim... Por quê? Porque ele não sabe nem que existe, ele não está habituado, ele não sabe como que funciona uma empresa de rádio e televisão e ele não consegue nem imaginar o que esses profissionais fazem. Você imagina, chega um advogado e fala assim, eu era operador de ingeste. Um advogado que não está habituado com a área de rádio e televisão, ele não tem a mínima ideia, ele não consegue imaginar o que esse cliente faz, qual que é a atividade dele, como que é o dia a dia dele. Então ele não vai ser uma pessoa apta ali a poder aconselhar, a resolver qualquer tipo de problema. Então essa questão da especificação é muito importante para o advogado e para os formandos também, já que você fala da mentoria jurídica, eu acho que essa é uma boa dica para quem está se formando, né, para quem vai entrar na carreira jurídica. Quanto mais específico, quanto mais subnichar a sua área de atuação, maior vai ser a sua relevância dentro daquele mercado, maior vai ser a sua notoriedade. Eu sempre falo, advogados trabalhistas tem um monte. Agora, advogados trabalhistas que falam de rádio e televisão, né? Advogados de divórcio tem um monte. Agora, advogado de divórcio especializado em grandes fortunas. Ou então em pai solteiro, em mãe solteira. Quanto mais... Casais homoafetivos. Casais homoafetivos, né? Então, quanto mais específico você for no assunto, maior a sua relevância dentro daquela área e maior a sua notoriedade. Não, sim. E assim, Vitor, a gente já tem... Tudo que a gente está falando aqui agora, a gente já tem conversas em paralelo, nossos cafés com empreendedorismo, né? E eu falo pra você, olhando a estrutura que você tem hoje, vocês já estão anos-luz, só que vocês conseguem empreender mais ainda. Escritório dos Estados Unidos, eles exigem, dentro do escritório existe uma área, a parte jurídica de fato, que é o que vocês já fazem aqui. Existem as áreas de paralegal e as áreas que colocam células de traduções de contrato, traduções de contratos, no seu caso, de trabalho, traduções de documento. Como fosse uma pessoa americana que trabalha numa TV aqui brasileira, por exemplo, você consegue... Ela não vai... trabalho de traduções simultâneas, expatriados. A questão também de criar fluxos de projetos, divulgações, tipos de newsletters dentro, obviamente, do código de ética da OAB. Então, assim, vocês conseguem fazer. E outra coisa, acho que à frente que vocês estão aqui, vocês vão conseguir, vocês já conseguem prestar um ótimo serviço para esse cliente final, que é eu vou falar B2C business, Vitor, porque seu escritório é uma empresa. Então, B2C é business to consumer, que é o consumidor final, que é o seu cliente. Vai chegar no momento que o Vitor Cooper, o Cooper Advocacy, que vocês vão conseguir fazer um B2B também. Começar a fornecer trabalho para outros micro escritórios de advocacia com o know-how que você já tem. Vender esse know-how que você já tem. Sim. Isso é totalmente empacotável, totalmente vendível, como eu falo, não sei se existe essa palavra. Vendível, porque vocês têm excelência no que propagam para o B2B e vocês vão crescer para o B2B. E é muito difícil, eu confesso que foi uma dificuldade. Para mim foi um desafio enorme montar um escritório. Ainda mais que eu não queria, eu acho muito preguiçoso as pessoas que copiam, falam assim, vou fazer um escritório. Como é que o escritório funciona? É assim, então eu vou fazer igual. A gente montou o escritório realmente com a ideia de, tipo assim, de se desapegar dos padrões tradicionais da advocacia, mas é muito difícil, é um desafio bastante grande você empreender, porque conforme a gente estava comentando, né, na faculdade a gente aprende a advogar. Só advogado. Só advogado. Mas como é que você gera um escritório de advocacia? A gente sai do escritório... Como que você controla os prazos? Como que você faz a gestão das pessoas? Gestão financeira. Financeiro, tributário do escritório. Toda essa parte logística é um desafio bastante grande. E eu acho que, tipo assim, como você falou, isso é vendável, essa informação, porque, tipo assim, isso não
não tá nos livros, não tá na faculdade, não tá em lugar nenhum. Realmente, tipo assim, é uma experiência que o empreendedor passa para outras pessoas para gerir um negócio. Vou dar um exemplo real que a gente já presenciou. Provisionamento. Provisionar, quantificar o preço da ação judicial. Você ensinaram isso para você na faculdade? Não. Nunca. Não. E o que é que mais importa? Empresa de capital aberto, que está listada na Bolsa de Valores. Ela tem que listar todos os anos as ações judiciais. E toda ação tem que ter um cálculo em possível, provável, remoto de se perder aquela ação e tem que quantificar em 100% do valor, 50% do valor, 0% do valor. A gente não é ensinado a fazer isso. E empresa grande tem que listar isso todos os anos. A questão financeira. O advogado da advocacia, ele sai do escritório passando a B, ele não sabe fazer um contrato de honorários. Ele não sabe precificar o serviço dele. Não sabe. Pode estar super cobrando ou pode estar subcobrando o valor real daquele processo. Então, assim, você olha as faculdades americanas, a gente gasta 5 anos, eles gastam 2. Só que eles ensinam a questão contábil, financeira, provisionamento, eles sabem prontos. A gente passa 2 anos estudando filosofia jurídica. Teologia, no meu caso, que estudei na PUC, que é teologia humana. É ótimo, é engrandecedor que você aprende várias doutrinas. É maravilhoso, mas o dia a dia... O mundo real, a faculdade não ensina. Existe a diferença do que é aprendido. O que você aprendeu é tudo válido. Se você aprendeu e não usar, não serviu de nada. Nada. Então existe a diferença. Sai da faculdade, aprenda a usar o que você aprendeu no passado, somar com outros conhecimentos, tornar-se uma pessoa ou um profissional empreendedor e somar tudo isso e prover o seu serviço. Somado com excelência e tudo isso que empresas normalmente têm também, né? Gostou desse assunto? Aqui no Coopercast nós temos diversos conteúdos que podem te ajudar. Então se inscreva no canal para não perder nada.